Pessoal, boa noite. Começar aqui o nosso curso de Língua e Portuguesa e Redação, né? Para todos os alunos aí à distância, capital, interior, né? Numa turma vazia aí, né? Comigo e com câmera, devido aos cuidados necessários que a gente tem que tomar, né? Vou fazer as apresentações para quem ainda não me conhece. Coronel Giovanni, trabalho com Língua Portuguesa e Redação, produção de documentos e matérias afins, né? Linguística e por aí vai. Há mais ou menos 10, 15 anos, né? Aqui no Prolabora eu já trabalho há 10 anos e turmas fora também com esse conteúdo aí, como eu mencionei com vocês, tá ok? Eu faço um trabalho aí hoje de todas as bancas, né? Passo aí pelo CESP, de vez em quando aí FUMAR, que agora é Fundep, né? No caso do Bombeiro, CRS, FADECIT, e já tive aí alunos aprovados em todas elas, muitas vezes em primeiro lugar. Só a título de curiosidade aí, né? O primeiro lugar atual aí dos dois CFOs, tanto do bombeiro quanto da polícia, foram meus alunos. E, inclusive, eu vou fazer alguns comentários aqui sobre isso também. Ainda mantenho contato com alguns, por exemplo, no último curso aqui, eu recebi um áudio de um aluno que se sentava logo à frente, muito inteligente. Atualmente ele é cadete do bombeiro, passou no CFO em 8º lugar geral. Mas também cumpria todas as nossas orientações aqui. Então é um curso muito bom, bem didático, com bastante tranquilidade, né? Um material bem completo. Eu tenho um acervo de material aí que eu coleto das aulas, tanto no celular quanto no computador, que eu considero hoje um dos maiores cursos e mais completos do Brasil, exatamente para poder subsidiar o aluno, né? E se ele tiver alguma dúvida também, com certeza, nesse material, mesmo que a gente não saiba de cabeça, o que é difícil, nós vamos conseguir esclarecer aqui, tá ok? E aí a gente trabalha as questões de língua portuguesa, né? E o que pode ser cobrado na redação, né? Eu vou contextualizar hoje aqui o que normalmente uma banca cobra, né? Inclusive eu tenho alguns áudios gravados aí sobre a banca que fez a prova de vocês, com alunos que passaram, né? Me enviaram redação, tanto no curso de oficial quanto de soldado, e eu fiz algumas críticas às correções, erros que passaram batidos, erros crassos. Então, isso tem acontecido no geral em todas as bancas. Os professores muitas vezes pegam redações demais para corrigir, não dão conta. Por exemplo, numa das provas de soldado, o aluno meu tirou 93, mas pelos critérios eu teria dado a ele 80 pontos. Muito erro passou batido. Isso é bom por um lado, porque a pessoa fala assim, eu vou ficar com a nota mais alta então do que eu mereço. Mas aí o seu concorrente também fica. Então é uma ilusão, né? Na verdade isso aí não funciona. Tá ok? Como é que eu vou fazer essa aula aqui hoje? É uma introdução, evidentemente, né? Eu já me apresentei, mas essa introdução, ela já contém matérias que podem cair na prova, evidentemente, né? Domingo agora, foi a prova do CFS da Polícia Militar, eu tenho uma bateria de um aulão que eu trabalho, todas as questões estavam lá, o pessoal que fez aula fechou a prova. No outro domingo, CHO, curso de habilitação de oficial, mesma coisa. Há 2 anos na FADECIT, Brasília, um aluno meu passou em primeiro lugar. Então, essas orientações são bem interessantes. E esse aluno mesmo que passou em 8º lugar geral em Minas Gerais no CFO, que atualmente é cadete, com quem eu mantenho contato, ele até brincou, né? Como é que consegue acertar as questões de prova? Adivinha? Ou faz a prova? Nenhum dos dois. Embora eu já tenha trabalhado em bancas de correção, feito provas, né? Hoje eu não gosto mais de mexer com isso, devido à demanda que eu tenho, que é muito grande, mas o fato de a gente trabalhar um curso completo, isso é muito importante para o aluno, tá ok? Bom, então como é que o nosso curso aqui vai ser dividido para vocês entenderem bem? Vai ter a parte de gramática e a parte de redação. Todo mundo sabe que agora a prova, né, como um todo, vale 100 pontos, são 5 questões de português, e a redação vale 50, o que é um peso, assim, considerável, né? E isso que eu vou falar aqui não vai mudar especificamente de uma banca para outra, não. Claro que eu vou trabalhar especificamente os critérios dessa aí, mas vocês têm que entender as características da argumentação como um todo, o que é uma redação argumentativa e saber o seguinte, o mesmo aluno com essa mesma teoria
que passa, por exemplo, com 93 na Fundep, vai passar na FUMARC, vai passar em CESP, vai passar em CRS, vai passar em FUMARC. O que muda é a pontuação distribuída para cada item. Uma banca, por exemplo, vai cobrar, para cada erro de vírgula aqui nós vamos tirar 0,1, a outra vai tirar 1, a outra vai tirar meio, a outra vai valorizar mais o conteúdo, uma menos, mas uma boa argumentação é uma boa argumentação em qualquer lugar do Brasil. Então, a mesma aula, por exemplo, que eu trabalho no Enem, ela serve para uma outra banca adequada àqueles critérios ali. Por isso que o professor tem que ter conhecimento de todas as bancas. Então, quando vocês vão fazer o concurso, vão pegar agora o caso de vocês aí, né, do bombeiro, e a vantagem dessa aula, então, é que ela vai servir para quem tiver direito também falar assim, não, eu vou tentar o CFO também da Polícia Militar, ou eu vou tentar o Enem. Essa aula serve. Mas lá no Enem são 5 competências, que cada uma vale 200. Ok, mas as características da argumentação são as mesmas. Perfeito? Então, vamos lá. A nossa parte de gramática, ela vai ser baseada, né? Vocês viram lá as gramáticas que foram indicadas, eu não vou citar todas aqui, não tem como, mas está tudo lá, eu estou com o material ali, e ela é dividida em 5 tópicos que vocês têm que entender como funcionam, até para que a gente possa estudar. E eu vou discutir 4 desses tópicos aqui agora. A parte de fonética, a parte de morfologia, a parte de sintaxe e a parte de semântica. Eu não vou falar aqui das figuras de linguagem. Tá ok? Essas 4 partes aqui vão cair em qualquer concurso que você for tentar. Mas você fala assim, não quero mais bombeiro, eu desisti, eu vou fazer a prova do tribunal tal com a banca CESP. É isso aqui, não muda. Beleza? E dentro disso aqui é que a banca de vocês fez a divisão. Então, vocês vão ver uma grande quantidade de matérias na parte de língua portuguesa, mas ela tem que estar contida aqui. E eu faço essa contextualização no primeiro dia, porque muita gente fala assim, crase, mas não sabe onde que crase está aqui. E tem lá no edital, lá no item, emprego do acento grave, por exemplo, indicador da crase. Então, a gente tem que saber isso aqui para, numa aula inaugural, poder se situar. Perfeito? Bom. A primeira parte aqui, que é a parte de fonética, o que ela vai estudar? Ela vai estudar tudo o que diz respeito ao som e à grafia. Porque normalmente quem fala errado, escreve errado e vice-versa. Uma pessoa que fala problema e estrupo, provavelmente ela vai escrever problema e estupro. Perfeito? Então, quando a gente fala em fonética, vocês vão pensar aqui em tudo que está no edital referente à ortografia. A própria redação vai ter um item aqui que vai olhar a ortografia. E quando a gente abre aqui, a parte na qual é dividida a redação, que eu deixei aberta aqui no celular, a gente encontra assim, pontuação, ortografia e apresentação, tal, legitimidade, respeito às margens, etc. Vale 10 pontos. Então, por que vocês têm que ficar atentos a isso aqui? Pode cair uma questão de múltipla escolha, que trabalha isso aqui, e vai ser cobrado na redação também. Então, a aula de gramática tem um casamento com a aula de redação. A pessoa tem que escrever a palavra corretamente na redação, ela tem, numa questão de múltipla escolha, saber acentuação gráfica, então a gente vai trabalhar com a nova reforma, isso está dentro do edital. Aí você fala assim, mas eu não sabia que isso estava dentro da fonética. Está na fonética. A grafia, a ortografia, que é a boa grafia, e a parte dos sons, a divisão silábica, o emprego do hífen, a acentuação correta, o que mudou com a acentuação gráfica. Muita gente não sabe, isso é importante vocês saberem. Então, a banca pode cobrar uma questão de fonética, e essa questão de fonética tem um peso grande na redação, ela vale 10 pontos. Aí você fala assim, mas quais são os erros mais comuns numa redação que a banca pode tirar ponto? Referente a essa parte. Aí a gente tem aqui um diferencial, né, gente? A nossa aula é a única
que tem um conteúdo prático, porque as outras matérias vão ser o quê? Xzinho, marcar o X. A nossa aula não. Ela vai ter o Xzinho na parte de gramática, mas vai ter a prática da língua portuguesa na redação. Aí você tem que exercitar o que você aprendeu aqui. Então, por exemplo, o que eu vejo muito o pessoal perder muito ponto? A pessoa vai separar, por exemplo, a palavra pontuação. Aí ela faz isso aqui, ó. Aí, de repente, o espaço aqui não deu, ela coloca um traço aqui de baixo. Aí ela continua aqui, ou repete o hífen aqui. Beleza? Aí eu estou fazendo aqui a introdução, mas essa introdução já é a aula que tem que ser cobrada, que vai ser cobrada. Bom, quando você pega manual de redação, autores consagrados, eles falam o seguinte: a pontuação, perdão, a separação silábica, ela é feita com um traço depois da palavra, aqui no meio, não é aqui embaixo. Então, só por essa dica, a pessoa já deixa de perder algum ponto. E ela não repete o hífen aqui. O Segala, por exemplo, fala isso exatamente na página 38, se a gente abrir lá. Mas um outro autor também vai falar isso aí. Então, isso é regra da língua portuguesa que o gramático vai seguir e a banca tem que cobrar, independentemente de qual seja ela. Ela não pode criar uma gramática e falar assim, não, eu vou cobrar desse jeito. O que ela pode fazer é falar assim, não, eu vou tirar só 1/10 para quem errar aqui. Ou então, eu vou tirar 1 ponto. Ou então, o professor está dormindo, cansado. Eu tenho redações ali, por exemplo, de 15 linhas que tiraram 90. Não era para ter tirado. Aí o professor relapso, que foi lá corrigir redação por nepotismo. Ele não está afim de fazer aquele trabalho. Vocês estão no Brasil, né? Fora outras questões aí que a gente pode tentar descobrir a respeito de alguma mutreta. Não estou dizendo que tem. Mas estou dizendo que eu já percebi em algumas bancas algumas coisas muito estranhas. Então, separem aqui, é porque a gente tem que falar com cuidado, porque senão alguém fala assim, o fulano falou que a banca tal é matrifusa. Eu não estou dizendo isso, eu estou dizendo que a corrupção está espalhada no país. E se a gente olhar com bons olhos, em qualquer lugar a gente pode ver corrupção. Perfeito? E não repete o hífen aqui embaixo. Quando você vai repetir o hífen? Em palavras compostas. Então, você usou, por exemplo, a palavra couve-flor na redação, que já tem o hífen aqui, é uma palavra composta. Aí, você repete o hífen aqui, assim. Então, você repete o hífen em compostos que já tem o hífen. Composto, palavra composta, 2 palavras, couve-flor, beija-flor. Em caso de palavra normal, você não repete o hífen. Em caso do se, que quando vem junto de verbo transitivo direto, vocês devem saber que é partícula passiva-dora, você não repete, porque aí não é palavra completa, composta. Quando você fala assim, por exemplo, observa-se que o governo, esse se aqui, vamos supor que ele venha na linha de baixo, ele não coube aqui. Aí você não vai repetir o hífen, não, porque não é palavra composta. Você tem um verbo mais um pronome passivador em construções de voz passiva sintética. Você repete quando for palavra composta. É isso que a gramática fala. Quer dizer, só por isso aqui, você já não deixa de perder ponto? Então, essa introdução que eu estou fazendo na parte da fonética, eu estou contextualizando com a redação, gente. A aula vai ser toda assim. A gente vai ter teoria de redação? Vai ter teoria de redação. Mas eu vou contextualizar sempre. Beleza? Os dois. Aí a pessoa vai fazer o tio aqui. Ela não fez um curso de caligrafia, cali é belo, né? Então, a gente encontra, por exemplo, esse radical cali em vários elementos da língua portuguesa. Calidoscópio, que virou caleidoscópio. Calipija, uma mulher de belas nádegas é uma mulher calipija. Uma farda calicroma, igual a do bombeiro, é de belas cores. Caligrafia é a beleza da letra. Ortografia é a grafia correta. Então, vocês têm que distinguir isso bem, porque muita gente não sabe. Tanto que nos meus cursos de redação, eu sempre envio como apêndice o curso de caligrafia. Por quê? Quem escreve pontuação assim, não errou a palavra, do ponto de vista da ortografia. A palavra está escrita corretamente, mas pelo fato de o tio, que é uma notação léxica, está fora do lugar, você pode perder um ponto sim. Então, quando você tiver, por exemplo, um ditongo, que é o encontro de quê? Vogal e semivogal, o tio é um S deitado em cima do A, sim. E se fosse
pontuações, seria exatamente em cima da vogal, que é o O. Aqui. Então, gente, não existe isso aqui na redação, não existe isso aqui, não existe isso aqui, é isso aqui. Aí a pessoa fala assim, mas o meu professor vai tirar ponto? Não existe um critério definido para isso, gente. Pode ser que o professor esteja cansado, vá corrigir as redações às 4, vá corrigir a redação às 4 da manhã, já pegou sem redação, ele faz aquele negócio ali nas coxas, ele não vê isso. O que eu estou dizendo é o seguinte, eu não posso fazer previsão, mas você pode deixar de correr o risco. Então, o que você faz? Você faz o certo. Se o professor estiver cansado, beleza, ele não vai tirar ponto seu, mas se ele estiver atento, for a primeira redação, porque o pessoal tem essa ilusão de banca. Eles acham que a banca é uma entidade do céu, feita por Deus, inanimada, que não comete erro, não. Ela é feita por professores de português, muitas vezes formados em faculdades de periferia, sem condição de estudar e que estão lá na banca, às vezes até por uma questão de nepotismo. Não necessariamente quem está na banca tem condição. Isso pode acontecer. Então, o que você faz? Faz a sua parte, faz certinho. Eu já cansei de ver gente perder ponto por hífen, por separação, por causa do tio, porque não desenha bem a letra. Você vai fazer, por exemplo, aqui a palavra abajur. Aí a pessoa escreve assim, ó. 2 erros na mesma palavra. Quem que estuda isso? A fonética, em qual parte? Na parte de grafia. Vai ser cobrado na múltipla escolha? Provavelmente não. Na múltipla escolha eles gostam de cobrar, é regra do acordo ortográfico, a gente vai trabalhar, mas o professor pode virar e falar assim, olha, esse candidato aqui, ele não pingou o J tem pingo, por que ele não pingou? Aí esse B aqui, ele está misturando letra de forma com letra, contrário, né? Letra cursiva com letra de forma. Então, você tem que escrever abajur assim. Ou então fazer a letrinha toda, como é que fala? De forma. Ah, mas eu não sei, eu misturo. Treina, gente. A prova é em janeiro, é só treinar. Eu acho assim, tem aluno que manda mensagem para mim, a minha letra tem problema. Ô, gente, se a letra tem problema, você cuida da letra. A mesma coisa que você falar para um personal assim, estou acima do peso, como é que eu faço? Trata de perder peso. Ah, mas como é que eu vou perder peso? Aí é com você. Aí você tem que fazer a sua dieta, procurar um personal. Então, eu recomendo aqui o curso de caligrafia, porque essa parte de fonética na redação vale 10 pontos e pode cair uma questão de múltipla escolha, que cobre, por exemplo, se a palavra ideia tem acento ou não tem. Ideia perdeu o acento com a reforma ortográfica. Isso nós vamos estudar. Eles podem cobrar, por exemplo, se a palavra socioeconômico é escrito assim, ó. O que vocês acham? Não, não é escrito assim, porque quando a gente tiver um prefixo radical, você só usa hífen quando é a mesma vogal. Por exemplo, anti-inflamatório. Mesma vogal, eu uso hífen. Existem algumas exceções, tá? Ou quando for H. Anti-horário. Assim. Aqui, não bateu a mesma vogal, I com I, nem com H. Então, você vai escrever socioeconômico assim. Socioeconômico. Ele perde esse acento aqui, junta, socioeconômico, tudo junto. Esse acento aqui continua. É uma dica. Olha só, de repente cai lá, extraoficial igual caiu na prova de sargento há 3 anos, o pessoal lembrou dessa aula. Como é que vai ser extraoficial? É vogal, é a mesma vogal? Não é. É H? Não é. Então, extraoficial vai ser escrito assim, ó. Aqui, ó, o prefixo, ele se cola na outra palavra aqui. Então, essas dicas são importantes. Isso aqui já é aula. Beleza, gente? Está caminhando? Então, eu espero que essa contextualização com a redação seja muito importante. Isso aqui já é aula. Olha quantas dicas aí que a gente está passando. Aí, na semana que vem, eu vou entrar na aula de acento e reforma ortográfica, né? O que mudou? Mas eu preciso fazer essa contextualização. Então, qualquer questão que vocês virem sobre acentuação, escrita correta das palavras, separação silábica, emprego de hífen, é estudado dentro de onde?
Da ortografia. E a ortografia está dentro de onde? Da fonética, que estuda o quê? O som, que estuda a maneira como eu escrevo. E numa era em que a gente usa o tempo todo o celular, o computador, quantas pessoas hoje escrevem alguma coisa à mão? Então, nos meus alunos aí de curso à distância, eu passo o curso de caligrafia, porque alguns a letra está o quê? Horrível. Aí a pessoa fala assim, mas por que a banca hoje até cobra redação manuscrita? Por que não está digitalizada? Aí tem que perguntar para a banca, não é para mim. Eu só estou passando como é cobrado. Ah, mas eu tenho dificuldade de escrever à mão, a minha mão dói, não posso fazer nada. Curso de caligrafia, adianta? Se você treinar, sim. Não consigo mudar minha letra. Consegue sim. Quem dera, gente, que os problemas da humanidade, né, se resumissem a problemas de letra. Tranquilo? Então, nosso ritmo de aula vai ser esse aí. Aí eu vou passar para o segundo item do edital, que é a morfologia. Tranquilinho? Beleza. A morfologia também vai ser cobrada na redação. Mas aí eu preciso explicar para vocês o que é morfologia. E aí, gente, vocês parem para pensar se nesses primeiros 25 minutos de aula, quanta coisa aqui, né, que eu já falei de novidade que muita gente não sabia. E que aí você faz uma projeção aí até o final do curso, quanta coisa que a gente vai aprender, né? Que bom que é assim, né? Eu vou falar, não, você não falou nada de novo. Duvido, duvido mesmo. Morfologia. Morfologia é o estudo da forma. Tanto que a gente tem metamorfose, mudança da forma. Então, quando eu falo em morfologia, eu estou falando de forma das palavras. É o estudo das palavras. As palavras isoladas. Então, é na morfologia que eu estudo o que é um substantivo, o que é um adjetivo. Aliás, vamos fazer um quadro rapidinho aqui, né, sobre a morfologia, porque muita gente não se lembra disso. Então, não custa nada nessa introdução aqui. Aqui está a morfologia. Aí nós vamos ter aqui duas palavras essenciais, que são o substantivo e o verbo. Pelo que eu pesquisei, pelo menos eu não encontrei, talvez exista alguma língua indígena escondida em algum lugar do mundo que não tenha substantivo nem verbo. Mas para uma língua funcionar, ela precisa basicamente do substantivo e do verbo. Maria, substantivo próprio. Verbo, chegou. Sem isso aqui, ela não funciona. Beleza? Então, quem que estuda o substantivo? Se ele é comum, se ele é próprio, se ele é genérico, se ele é coletivo, se ele é específico, se ele vem com letra maiúscula, com minúscula, é alguma coisa errada? Como é que é? Afastar o microfone. Estava muito alto? E aí o ruído vai para os alunos também? Melhorou agora? Então, beleza. Está tranquilo aí, né? Qualquer coisa você me fala. Então, a gente tem um substantivo e tem o verbo. O verbo é aquela palavra que eu consigo conjugar. Eu amo, tu amas, ele ama, nós amamos, vós amais, tal. Então, aí eu tenho o verbo amar. Só que existem palavras que aparecem em função do substantivo. Então, eu vou ter o adjetivo. O adjetivo é para qualificar o substantivo. Cadeira azul. Cadeira é o substantivo, azul é o adjetivo. Eu posso ter um numeral. O numeral vai contar o substantivo, 2 cadeiras, 3 cadeiras. Então, você tem um numeral cardinal, 1, 2, 3, ordinal, primeiro, segundo, terceiro, multiplicativo, décimo, vigésimo, fracionário, metade, né? Multiplicativo, dobro, corrigindo aí, né? Triplo, fracionário, 1 quinzeavos. Então, o numeral existe para quê? Para fazer referência ao substantivo. O que eu quero dizer? O substantivo é essencial, esses dois aqui são periféricos, mas eles são estudados onde? Na morfologia. E existe o pronome, que é uma classe muito importante, que caiu na última prova do bombeiro e que eu tinha acertado a questão. O pronome serve para substituir o substantivo. João, aí eu não quero repetir o João, eu uso ele. Pronome serve para acompanhar o substantivo, seu carro. Seu acompanha o substantivo carro. Perfeito? E existe o artigo para determinar o substantivo.
eu falo assim, o aluno te procurou. O aluno é determinado. Um aluno é genérico. Então, essas 4 palavrinhas aqui existem por causa do substantivo. E por causa do verbo, existe o advérbio. O advérbio vai dar uma circunstância para o verbo. Então, se eu digo assim, por exemplo, choveu. Ah, mas pode ter chovido agora. Então, agora dá uma circunstância de quê? Tempo. É advérbio de tempo. O advérbio vem quase sempre ligado ao verbo. Choveu muito. Qual que é a ideia que o muito dá para o verbo chover? Intensidade. Então, é para isso que existe o advérbio, para prestar um serviço para o verbo. O advérbio é termo acessório. Caiu na prova de domingo para os sargentos da Polícia Militar, mas pode cair na de vocês também. Por que ele é acessório, o adjunto adverbial? Porque ele presta um serviço para o verbo, ele é assessor do verbo. Aí você fala assim, nossa, mas eu não sei os advérbios quais são. Nós vamos estudar nas aulas, eu só estou fazendo um apanhado do que a banca pode comprar. Então, tudo que faz referência ao verbo, para dar uma circunstância para o verbo, é um advérbio. E vocês sabiam que os advérbios são os itens mais cobrados dentro da redação? Porque a gente tem que usar vírgula muitas vezes. Então, eu vou comentar isso aqui. E nas provas de múltipla escolha também. Vou dar um exemplo aqui. Quando eu digo assim, por exemplo. Quando eu digo assim, ó. Quer ver? José chegou lentamente. O lentamente está ligado ao chegou. Ele pertence ao verbo. Ele é um advérbio. Ele presta um serviço para o verbo, que é uma palavra essencial. Mas ele dá qual ideia para o verbo? Qual circunstância? De modo. Lentamente foi o modo como José chegou. Então, lentamente vai ser um advérbio de modo. Aí você fala assim, mas tem advérbio que faz referência a adjetivo, a outro advérbio. Isso a gente vai ver depois na aula. Eu só estou fazendo aqui uma contextualização do que a morfologia cobra. Vocês estão entendendo? A morfologia cobra palavras, conjugação de verbo no pretérito perfeito. Qual que é o verbo amar no pretérito perfeito? Eu amei, tu amaste, ele amou. Quem cobra isso? A morfologia. Qual que é o plural de pombo-correio? Pode ser pombos-correio ou pombos-correios. Quem cobra isso? A morfologia. A palavra, vamos pegar aqui, pré-escola. Ela é formada pelo prefixo pré. Então, isso aqui é um processo que a gente vai estudar, que se chama derivação prefixal. Caiu na prova de domingo também. Quem cobra isso? A morfologia. Os pronomes. Quem cobra os pronomes? A morfologia. Então, a gente tem os pronomes relativos, pronomes pessoais, pronomes de tratamento. Vocês estão vendo? Morfologia é um assunto muito importante. E como que a morfologia vai ser cobrada na redação? Você tem que empregar a palavra corretamente na redação. Por exemplo, onde? Vamos colocar o onde aqui. Tem um estudo da PUC, gente, orientado pela Wanda Bittencourt, que é até amiga da Koch, que morreu há pouco tempo, que está no edital de vocês, Ingeborg Koch. Morreu deve ter uns 3 anos, se eu não me engano. Esse estudo trabalha o onde desde o latim. E a Wanda Bittencourt fazia um quadro lá que ela desenhava o onde e mostra que o onde pode significar adição, tempo, lugar, causa e consequência, uma série de coisas. Quando eu digo assim, por exemplo, aqui onde é que eu parei na aula passada? Esse onde indica tempo. Onde quer dizer em que momento que eu parei. Mas a gramática, ela só prevê onde com a ideia de lugar. Para dar um exemplo do que a morfologia cobra, ela não estuda as palavras? Beleza. Então, se você usar na redação assim, na época onde a ditadura, ou então, a ditadura militar onde, pode ser que você perca ponto. Por quê? Ditadura militar não é lugar, ditadura militar é tempo. Então, deixa para usar o onde na redação
só quando for ideia de lugar. O bairro Barro Preto, vírgula, onde funciona o Prolabore. Aí você está usando onde para bairro. Bairro é lugar? É lugar. Aí se você usar um onde que não seja para lugar, você usa um onde assim. Na época onde, aí a época não é lugar. Pode ser que a banca faça o quê? Tire ponto lá na redação por causa de morfologia, que é o emprego das palavras. Então, vocês estão entendendo aonde que eu quero chegar? O estudo de gramática é casado com o estudo de redação. Claro que a gente vai ter teoria da redação, eu vou explicar como é que faz um parágrafo completo, com introdução, desenvolvimento, conclusão, quantos parágrafos tem que ter, as características de um texto argumentativo, mas essa parte de gramática é cobrada. Então a banca pode falar assim, esse onde na redação está certo? Sim. É onde ou aonde? Tal. E ela pode cobrar na múltipla escolha. Ela pega num texto lá e cobra isso aí de vocês. Está ficando claro? Agora, o dia que vocês quiserem ficar inimigos de um professor de português, perguntem assim para ele, professor, o que o onde pode ser na língua portuguesa? Morfologicamente falando. Aí você espera assim a resposta. Beleza? A resposta é, onde na língua portuguesa ele pode ser advérbio interrogativo, onde você mora. Ele pode ser pronome relativo, equivalente a em que. O bairro em que você mora. O bairro onde você mora. E ele pode ser conjunção subordinativa em orações adverbiais locativas. Moro onde não mora ninguém. Beleza? Isso a gente vai estudar depois, é só uma palhinha do onde aqui na introdução, não é o nosso assunto hoje. Mas perguntem isso. Professor, me explica aqui a morfologia do onde. Não pede a sintaxe, não, senão ele vai tomar o ódio da sua cara. Depois vocês me contem a resposta. Eu, às vezes, até gosto muito da aula presencial, porque a aula presencial, o aluno está ali, você pergunta, ele te responde, rola aquela interação, você escolhe um para Cristo, faz as perguntas, ele participa, e pela cara da pessoa até, você consegue ver se ela está gostando ou não. Fora que a gente ganha chocolate, ganha presente, ganha abraço. O curso à distância ele é bom, ele é como dizer, uma realidade. Mas a gente não sabe quem está do lado de lá. Né? Fala assim, será que a pessoa está entendendo tudo que a gente está explicando? Será que ele está entendendo que a morfologia é a palavra? E ele tem que empregar as palavras corretamente na redação? Tranquilo? Beleza. Mas não acabou, não. A morfologia, ela ainda vai estudar aqui 3 palavrinhas que eu não coloquei aqui. Ela vai estudar a conjunção. Isso aqui faz parte do nosso curso. Aí, ó, tem que fazer o tio direitinho aqui para você não perder ponto, né? Pingar o J. Pinguinho bonitinho lá, senão perde ponto. A conjunção, basicamente, ela liga orações, mas ela pode fazer mais coisas, né? Então, quando eu uso mas, o fulano estudou muito, vírgula, mas não obteve bom resultado. Esse mas foi usado aí para indicar um contraste, uma ressalva. A gente espera que quem estuda muito obtenha um bom resultado, mas aí o Van Valen fala que o mas ele quebra a expectativa. Conjunção, mas não obteve um bom resultado. Domingo, na prova do CFS, teve uma questão dessa do mas aí. Bastava você marcar que o mas indica contraste. Gente, uma criança de 6 anos sabe que o mas é contraste, né? Fala assim, ó, você é muito bom aluno, aí vem um contraste, mas conversa demais. Então, normalmente a gente usa o mas nesse sentido aí. Isso quer dizer que as conjunções vão cair muito em prova? Vão. Quem estuda as conjunções? A morfologia. A conjunção como palavra. Ah, mas eu não sei todas as conjunções. Nós vamos estudar. Eu só estou aqui fazendo uma introdução, perfeito? Tem as preposições também. Eu não vou dar um conceito de preposição agora, porque a gente vai trabalhar durante o curso, mas eu só quero mostrar que a preposição é uma palavra. Quem estuda a palavra? A morfologia. Só assim, preposição. Ah, eu lembro vagamente que tinha musiquinha de preposição. E eu lembro que o de é uma preposição. Sim, o de é uma preposição. De, para, com, em. Aí a gente tem que dar uma memorizada. Mas o que as bancas têm cobrado muito, gente, é o sentido, o valor lógico-semântico da preposição.
Que ideia que elas dão? Por exemplo, se eu uso de, eu falo assim, José veio de Barbacena. Esse de é local, local de origem. Confere? Quando eu falo assim, mesa de madeira, indica o de matéria. Quando eu falo assim, boné de José, esse de indica posse. Ou seja, a preposição tem sido muito cobrada, a preposição e a conjunção, para você identificar essas ideias. E, de repente, aqui na aula de hoje, eu já falei várias questões, porque essa contextualização aqui é um show, né, gente? Ela já é uma introdução para a pessoa saber o que a gente vai estudar e o professor devia começar todo o cursinho explicando isso aqui para o aluno, porque senão ele fala assim, eu estou estudando preposição, mas tem preposição no meu edital? Tem, porque lá está escrito morfologia, e se não tiver escrito morfologia, pode estar escrito preposição, mas não precisa estar escrito preposição, basta estar escrito emprego das classes de palavras ou morfologia, que a banca pode cobrar tudo isso aqui. Eu estou explicando isso, gente, porque tem pessoa que fala assim, eu vi lá emprego de palavra. Por que você está dando preposição? Porque a preposição é palavra, e quem estuda a palavra? A morfologia. Está vendo como é que essa contextualização é importante? E para fechar aqui a morfologia, né, são 10 classes, a gente tem a interjeição. O professor de português, né, ele tem que ler. Se ele não ler, ele está fadado ao insucesso, vai levar a chave de aluno. E hoje existe um trabalho, 2 trabalhos no Brasil, que são referências quando se fala em interjeição, lá de Patos de Minas, do Giovanni Cacheta, doutor e mestre em interjeição. Mas a gente leu, só vai contentar com o que está na gramática? O professor não pode, né? A interjeição indica o quê? Qualquer tipo de sentimento, seja um alívio, né? Quando você fala assim, ufa, aqui ó, é um sentimento de alívio, com um ponto de exclamação. A interjeição serve para isso, grosso modo, né? Porque o Giovanni trabalha a interjeição de outro Giovanni, de uma forma muito mais detalhada. Quando ele fala, por exemplo, macacos me mordam, pode ser uma interjeição, porque você fala macacos me mordam no momento de espanto. Acho que o Robin do Batman falava isso aí, se eu não me lembro. Enfim, essas são as classes de palavras. Quem estuda a morfologia e essas palavras vão ter de ser usadas na redação. Aí a gente pega aqui os critérios de correção da redação para quem acha que eu estou falando para mais. Vamos olhar aqui. Meu celular está na bateria lá no final. Quer ver? Morfossintaxe, morfologia e sintaxe. Vale 10 pontos, está aqui, ó. Então, o que eu quero explicar com isso aqui, gente? Que além disso, cair na múltipla escolha, vai ser cobrado na redação. É isso, beleza? Ficou claro? Agora nós vamos para a sintaxe aqui. Tranquilo? A sintaxe vai estudar a oração. Tem gente que fala sintaxe, né? É uma pronúncia reprovada aí por alguns gramáticos. Então, deixa eu tentar explicar para vocês aqui, gente, o que é sintaxe. Vocês viram ali que a morfologia e a sintaxe juntas valem 10 pontos. Deixa eu ver se a banca escreveu morfossintaxe aqui certo, porque na redação da polícia está errada. Será que escreveu? Escreveu, parabéns. Ela escreveu morfossintaxe junto. Por quê? Morfo termina em O. Morfo que vai formar morfologia. Sintaxe começa com S, então eu dobro o S. Morfossintaxe, assim. Aí, já sei uma regrinha aqui, ó. Então, como é que eu vou escrever antissocial na redação? Com 2 S's. E se for R, eu dobro o R também. Antirracial, então, é junto e com 2 R's? Sim, antirracial se escreve assim. É regra. Por que é assim? Porque é regra. O acordo ortográfico diz é assim. Então, morfossintaxe, que é o estudo da morfologia e da sintaxe, tem que ser escrito assim. Então, já passei mais uma regrinha. O S entre vogais, o R entre vogais. Vocês lembram da regrinha do colégio? O R, o ratinho, apoia o outro ratinho. O S, o sapinho,
apoia o outro sapinho para não virar som de Z? Pois é, né? Enfim, tranquilo? Acontece que na banca da Polícia Militar, morfossintaxe está escrito assim, com hífen. Aí outro dia eu encontrei com uma professora lá, fui falar com ela. Não, mas é porque essa folha ela foi feita antes da reforma. Aí a reforma mudou e colocou junto. Engano dela. Antes da reforma, isso aqui é prefixo radical. Já era assim. Então ela demonstrou duas coisas. Ela não sabe nem antes da reforma, nem depois. Pode até valer para outras palavras, mas no caso de morfossintaxe, já deveria ser escrito antes da reforma. É o que eu estou querendo falar com vocês, esse negócio de banca. Vocês ficam endeusando muito banca. Se vocês pegassem esse celular meu ali e vissem os erros de correção que tem nas bancas, vocês iam ficar pasmados. Muita gente fala que ficou pasmo, né? Mas isso é um outro assunto. Perfeito, então? O que a sintaxe vai estudar? A oração. Oração, todo mundo deve saber, né? Que eu não estou falando de oração no sentido religioso, que alguns alunos fazem gracinha quando o curso é presencial, mas eu estou falando oração no sentido de contexto verbal. Oração é tudo aquilo que tem verbo. Então, se eu digo assim, por exemplo, José comprou um livro. Isso aqui é uma oração, porque tem verbo. Então, vou acentuar José aqui, né? A gente acentua as oxítonas terminadas em AEL-EM. Aqui está uma oração, porque tem verbo. Essa oração, ela vai ter palavras, confere? Que a gente falou que é da morfologia. Então, ela vai ter o substantivo, ela vai ter o verbo. Só que na oração, quando a gente vai estudar sintaxe, a gente fala termos da oração. Então, por exemplo, isso aqui, lá na morfologia, é uma palavra e é um substantivo. Esse substantivo é próprio. Beleza. Mas dentro da oração, ele exerce o papel de sujeito. Sujeito é o ser com quem o verbo concorda. Eles comprou. Eles compraram. Então, você fala assim, isso aqui é substantivo ou isso aqui é sujeito? A palavra é substantivo, é morfologia, mas dentro da oração virou sujeito, virou um termo da oração. Então é isso que a sintaxe estuda. Gente, uma pessoa que vai fazer um concurso público, que tem português, que não sabe sintaxe, posso ser sincero com vocês? Ela está perdendo o tempo. Está olhando? Por que você está usando máscara? Você está só nós dois e está longe assim. É mesmo? Bom, mas aí... Não, só estou perguntando aí. Aí tá evitando o coronavírus, né? Tá bom. Não, eu falo assim, pelo distanciamento que a gente está, né? Você está a pelo menos aqui, o quê? Uns 4 metros de mim, 5 metros. Mas eu não estou com Covid não, tá? Que eu fiz teste outro dia. Minha garganta está um pouquinho irritada, acaba que a gente tosse um pouquinho, mas inclusive ar-condicionado é um problema para a garganta. Então, gente, a sintaxe vai estudar isso. Ela vai estudar os termos da oração, aquilo de que vocês tanto gostam, sujeito, complemento nominal, adjunto adnominal, aposto, predicativo, objeto direto, objeto indireto, agente da passiva, adjunto adverbial. É isso que ela vai estudar. Todo mundo não gosta disso? Então, a sintaxe, você vai lá na oração e vai falar assim, o que um livro é que dentro dessa oração? Ele está completando o sentido do verbo comprar. Quem compra, compra alguma coisa. O que completa o verbo sem preposição obrigatória é o objeto direto. Ah, mas eu não sei isso. Nós vamos aprender aqui no curso. Agora, uma triste notícia. Eu tenho pessoas que já estão fazendo o curso, ó, no aulão, no revisional, estão fazendo, já sabem tudo isso. Elas estão só revisando. Então, a gente tem que dar um jeito de aprender, por exemplo, o que é um objeto direto, até antes da prova. O que é um sujeito, o que é um complemento nominal, o que é uma oração completiva nominal.
O que é um adjunto adverbial? Isso tudo aqui é estudado dentro da sintaxe. Agora, gente, prestem bem atenção porque isso vale 10 pontos na redação. Num concurso, salvo engano, são 30 vagas, né? Eu olhei o edital lá, que é assinado pelo Coronel Erlon da minha turma, né? Chefe do Estado-Maior. O edital do bombeiro está assinado por ele, para quem não sabe aí. Deve haver pessoas do bombeiro aí. Deve haver pessoas, né? O verbo haver no sentido de existir não varia, que o conhecem. Muito inteligente. Tanto que é chefe do Estado-Maior, né? Eu, no máximo que eu pude ser, é coronel professor de português. Não sou tão inteligente assim, não. Mas eu sei análise sintática. Já é alguma coisinha. Já ajuda um pouquinho, né? Então vamos lá, gente. Você fala assim, mas isso vai ser cobrado na múltipla escolha? O ano passado foi. O ano passado caiu uma questão que envolvia sintaxe. O ano passado não, desculpa, 2018, que foi o último CFO do bombeiro, que eu trabalhei. Acho que é isso mesmo. Porque a gente com esse negócio de pandemia fica até meio perdido de tempo. Tem vezes que eu não sei mais que dia da semana que é, eu estou trabalhando, de repente eu falo assim, gente, eu estou gravando essa aula aqui nos meus cursos à distância aí. Na quinta-feira, quando eu olho, é sábado. O pessoal tá louco, esse cara surtou. Mas acontece. Então, vamos lá. Olha o cuidado que vocês têm que tomar aqui. E aí eu vou comentar um caso da banca de vocês, tá? Que eu tenho a redação ali para quem quiser ver e achar que eu estou contando história. Mas isso acontece em qualquer banca. Como eu falei com vocês, esqueça um pouquinho essa coisa de banca e pense o seguinte. A matéria está aqui, a banca é formada por pessoas e pessoas falham. A banca, por consequência, lógica aristotélica, premissa, silogismo, falha também. Então, quem está imaginando uma Fundep infalível, não está no Brasil, não, está na Suécia. Bacana? Aconteceu isso aqui. O menino colocou assim na redação. Está ali para quem quiser ver. Por isso que às vezes o presencial, eu paro aqui, fulano, você está vendo aqui? Beleza? Aí ele vai lá, está vendo mesmo, não é mentira dele não. Mas enfim, o menino colocou isso aqui, ó. O governo geralmente, foi exatamente o geralmente que ele usou. O governo geralmente subsidia os pobres. Mentira, né, gente? Subsidia nada. Tem gente que fala subsidia, né? Subsídio. Mas quem fala subsídio devia falar também subsetor, que é a mesma coisa. O S aqui não está entre vogais, então ele tem som de S mesmo. O governo subsidia. E o substantivo é subsídio. É raro você ouvir um repórter falar isso aqui. Vamos para a sintaxe? Vamos para a sintaxe. O que a sintaxe estuda? A estrutura da oração. Quanto que isso vale na redação? 10 pontos. Muita coisa? Um concurso que eu falei são 30 vagas, 27 para homem, né? E 3 para mulher. Qualquer pontinho, gente. Você cai assim, 300 posições. Teve um aluno meu, do bombeiro, ele fez aula no meu curso de redação. Ele errou 3 crases. Assim. Porque não prestou atenção, porque eu falei com ele. Ele não sabia usar, ele esqueceu. Era para ele estar entre as 30 posições iniciais. Ele caiu, por causa desses 3 errinhos aqui, para centésimo não sei quanto. O que aconteceu com ele? Não passou. Por causa de 3 acentos graves. Então, não precisa falar mais nada com você. E ele ainda me falou, ó, com esses 3 errinhos aqui, eu estaria entre os 27. Mas não foi da vontade de alguém, né? Vamos lá, então. Essa oração aqui, isso é um verbo, subsidia. Verbo subsidiar. Se tem verbo é o quê? Oração. Confere? Oração tem termos. Qual que é o sujeito dessa oração? O sujeito dessa oração é o governo. Como é que eu sei que o governo é o sujeito? Porque ele faz o verbo concordar. O governo subsidia. Os governos subsidiam. Isso aqui é o sujeito. Acontece que tem uma regra entre os gramáticos que falam assim, nada deveria separar o sujeito do verbo. O que separa o sujeito do verbo está fora do lugar. Então, quer dizer que esse geralmente deveria estar aqui. Quem estuda o geralmente, a palavra geralmente, a morfologia. O que o geralmente é?
advérbio, que ele dá uma circunstância para quem? Para o verbo. O que quer dizer geralmente? É nem sempre. Então, geralmente é advérbio de tempo. Confere? E dentro da oração, o advérbio vira adjunto adverbial. É o termo da oração. E a gramática fala o seguinte, que se ele estiver deslocado, ele separou o sujeito do verbo, de repente vai ter vírgula aqui. O que vocês acham? Tem essa vírgula aqui ou não? Como é que você chama, Câmara? Porque eu não sei. Fabrício, né? Porque de vez em quando eu tenho que pegar alguém para... E como só tem você, vai você mesmo. Você acha que essas vírgulas aqui são obrigatórias? Já que não tem um aluno aqui para eu perguntar, no geralmente, eu tenho que escrever assim. O governo, vírgula, geralmente, vírgula, subsidia os pobres. Ou eu posso escrever assim. O governo geralmente subsidia os pobres. O que você acha? Tem de ter a vírgula ou não tem de ter a vírgula? Você também não é obrigado a acertar, não. Você vai, nem prova para o bombeiro você vai fazer, né? Mas vai fazer? Tem quantos anos? 21, então dá para você tentar, ué. O bombeiro não pede nível superior, né? Não sei se você tem, porque a polícia pede. Tem vírgula ou não tem? Por quê? Ele disse que tem vírgula, gente. Vamos colocar as vírgulazinhas aqui, então, que ele falou. Fabrício, né? Por quê? Você saberia dizer? Porque esse termo aqui ele está deslocado, ele tinha que estar aqui. O governo subsidia os pobres, geralmente. Ele veio parar aqui e separou o sujeito do verbo. É isso que eu estava explicando aí para o pessoal à distância. Beleza? Aí, gente, o que a senhora banca de vocês fez? Quem não usou a vírgula aqui e aqui, ela veio aqui, marcou, tirou ponto, marcou aqui e tirou ponto. Isso quer dizer que dentro da sintaxe tem o emprego de vírgula. Ah, mas eu não queria que fosse assim, não. Lá no meu edital não está nem escrito vírgula, apesar de que está lá assim. Mas se não tiver, e tiver escrito sintaxe, a sintaxe é estudada, tiver escrito sintaxe só, não precisa escrever vírgula, não, porque a vírgula é estudada dentro da sintaxe. Aí o que eu fiz? Um monte de recurso, né, que as pessoas procuram para fazer recurso, e falei assim, negativo, essa vírgula aqui não é obrigatória. De acordo com a gramática tal, a gramática X, a gramática Y, tal, quando o adjunto adverbial for breve, aí tem um exemplo do Segala na página 429, que está assim, ó. Vamos colocar aqui, nessa contextualização aqui.